Então, para finalizarmos, então, o estudo da classe mamália, falando um pouquinho sobre as 3 subclasses, especialmente, então, sobre a grande diversidade de formas de vida dentre os mamíferos. Então, a ideia é dar uma pincelada, né, para vocês terem um pouquinho mais de noção de quem são os mamíferos. Então, como nós já tínhamos falado, uma das subclasses é a subclasse dos monotremados. Por que do nome monotremado? Vocês lembram que eles têm apenas a cloaca para a saída dos resíduos, né, da parte do urinário, bem como a parte do ovo, no caso da fêmea, ou do esperma, no caso do macho, e também das fezes. Então, por isso, monotremado, não tem apenas uma abertura, certo? Por isso que tem esse termo. Então, aqui são representadas as équidinas e os ornitorrincos. Não são animais que a gente encontra por aqui, né? Eles estão lá na região da Oceania, geralmente associados, no caso do ornitorrinco, próximos de rios. Então, eles fazem seus ninhos, né? Eles têm como se fossem umas galerias próximas, então, à prainha do rio. E eles nadam muito bem. Eles, uma coisa interessante é que eles têm, ao longo do bico, eletroreceptores semelhantes àqueles que vocês viram lá nos tubarões. E também no macho, na patinha, eles têm um par de esporões que tem veneno. Então, é um dentre os poucos mamíferos que são venenosos, entre aí o grupo no caso, o ornitorrinco macho. O ornitorrinco geralmente produz 2 filhotinhos, que nascem, então, como a gente já falou, do ovo, que fica, então, nesse ninho, que é chocado, né, que fica sendo chocado num ninho próximo ao rio. No caso das équidinas, eles lembram muito ouriço cacheiro, como eu falei, tem esses espinhos bem típicos, então são pelos bem duros, bem rígidos, e ela põe geralmente um ovinho, e ela fica segurando no ventre como se fosse um marsupialzinho. Não chega a ter a bolsinha, como os marsupiais, mas ela retém ele, fica protegendo ele na região mais ventral. Então, eles se alimentam de pequenos insetos, então é um grupo bastante interessante também. Então, esses aqui são aqueles mamíferos que fazem postura de ovos. Então, eles estão aqui, ó, monotremata, o grupo mais antigo. Fala um pouquinho sobre os marsupiais e observem depois a grande diversidade aqui, que é das formas de mamíferos placentários. Se vocês quiserem depois olhar com calma, essa é uma das propostas evolutivas, mas a relação entre as ordens, né, para vocês perceberem, então, quais são, digamos, os grupos mais próximos dentre os mamíferos placentários. Então, dentre os marsupiais, né, então, dentre os Metatheria ou Marsupialia, nós temos a ordem chamada marsupicarnívora. Observe, então, marsúpio, porque são os marsupiais, carnívora, porque observe os dentes desses grupos. Então, eles lembram muito os animais carnívoros, né, lá da ordem carnívora. Tem esse padrão de edição bastante interessante. Nós temos vários exemplos. Então, aqui nós temos o exemplo do diabo da Tasmânia. Ele tem um som bem característico. Ele não é muito grande, ele é pequeno, mas o som que ele emite é aterrorizador. Então, ele é um exemplo de marsupial. Então, a maioria desses marsupiais, um local que tem muito, né, basicamente só marsupiais, é a Austrália. A Oceania, de modo geral, mas a Austrália em especial. Não existe outro mamífero nativo, não existem mamíferos nativos placentários. Então, até existem mamíferos placentários hoje em dia na Austrália, mas eles não são originários de lá, eles foram levados pelo homem. Então, basicamente, na Austrália, os mamíferos nativos de lá são basicamente marsupiais. Esse é o lobo marsupial, que foi extinto, né, pela espécie humana, foi em 1936, é uma extinção recente. E ele lembra aqui o porte, mais ou menos, um cachorro maior, assim. Então, ele era um ptilacinus, né, o lobo marsupial, ele foi extinto então recentemente. Então, vários exemplos aqui. Eu vou mostrar, então, um videozinho rápido aqui para vocês ouvirem o som do diabo da Tasmânia. Então, realmente, né, é um som bastante aterrorizador, por isso, talvez, o nome diabo da Tasmânia. Dentro desse grupo ainda, dos marsupicarnívora, nós temos aqui a família de Delphidae, que é a família dos gambás e das cuicas que ocorrem, então, aqui nas Américas. Então, aqui no Brasil, a gente não tem nenhum outro grupo, é só da família de Delphidae. Então, são os gambás e as cuicas. Então, nem todos vão ter efetivamente o marsúpio, aquela bolsinha na barriga, mas pode ser, né, apenas uma disposição dos mamilos na região, mas a maioria deles acaba tendo o marsúpio como os australianos. Aqui voltando lá para a região da Austrália, por exemplo, do koala. Então, é aquele animalzinho que só se alimenta de eucaliptos. Então, eles são exibidos em zoológicos lá na Austrália, e eles têm um odor
bem característico do eucalipto. Então, quem chega perto de um animal desse, se eles deixavam pelo menos chegar bem próximos, até um tempo atrás, não sei se ainda acontece, mas eles têm um cheirinho bem característico do eucalipto. Aqui, então, o exemplo dos cangurus, tanto o cinza quanto o vermelho, eles têm essa cauda bem desenvolvida que serve de apoio, eles conseguem alcançar distâncias bastante significativas, né, com um salto. Então, ele é bem característico pelo salto, no caso dos cangurus. Agora vamos falar dentre agora os eutérios, né, que seria então o grupo dos placentários, que é o maior grupo, a ordem então chamada Xenarthra, ou Edentata, aqui o caso do tatu, então é aquele exemplar que nós falamos que tem escamas, mesmo no dorso, entre as escamas aqui são os pelos, ele é todo escamado. Ele se alimenta de pequenos vermes, insetos, então dentes bem pequenininhos, bem pouco desenvolvidos. O caso do tamanduá, que são realmente desdentados, eles não têm dentes, eles têm uma língua bem pegajosa, bem longa, bem cheia de uma saliva bem pegajosa, digamos assim, que eles conseguem, então, adentrar no cupinzeiro. Eles têm também umas unhas que não aparecem muito, mas que são bem fortes, elas conseguem, então, para abrir, né, o cupinzeiro, e também acabam ajudando como defesa. O grupo do bicho preguiça, super fofinho, são herbívoros, então aqui tem uma fêmea com filhotinho, e eles são tão lentos, que muitas vezes eles têm um tom esverdeado no pelagem, porque pequenas algas se desenvolvem na umidade que fica aqui entre os pelos. Então, eles podem ficar um tom esverdeado, não é porque ele tem clorofila, não, é porque neles estão pequenas algas, né, que deixam esses tons característicos. Ele é bem típico da árvore que eles vivem aqui na nossa região, é a cicrópio da Mata Atlântica, temos exemplares aí. Aqui é uma ordem que não ocorre no Brasil, a ordem do pangolim, folhota. Então, também é um dos exemplos de mamíferos que tem escamas bem características, até mais visível do que nos tatus. Então, ele lembra, inclusive, o tatu, mas é uma ordem diferente, é outra ordem separada. Isso aqui só ocorre na Ásia, na África, ele tem essa cauda preense, bem típico, eles têm poucas espécies, meia dúzia de espécies, todas são espécies ameaçadas de extinção. Eles têm alguns rituais lá que eles utilizam, esses pangolins. A ordem insetívora possivelmente lembra algo que seria, talvez os primeiros mamíferos tenham sido mais ou menos assim, pelo padrão de dentição, né, do insetívoro. Então, são aqueles dentes que não são muito diferenciados. O caso da toupeira, não tem no Brasil também nenhum desses dois, nem soliste, nem taupide, que são aqueles que escavam. A toupeira, inclusive, ela não enxerga direito, ela tem os olhos atrofiados, então elas conseguem escavar, formam galerias, né, vivem embaixo da terra. Os musarengos lembram um pouco um roedor, mas o padrão de dentição é bem diferente, então ele não está na ordem dos roedores, é outra grupo. A ordem Quiróptera, dos morcegos e das raposas voadoras. Então, os grandes morcegos nós não temos por aqui, as raposas voadoras nós temos só Microquiróptera, são os pequenos morcegos. E nas Américas é que nós encontramos as 3 únicas espécies de morcego hematófago, que são dessa família aqui, Philostomidae. Então, observe, dá para ver direitinho os dentinhos aqui e esse lábio fendido. Então, esse é típico dos morcegos hematófagos. Nós temos apenas 3 espécies de morcegos que é hematófago. Então, assim, a gente cria uma lenda, um mito sobre os morcegos, né, que todos são hematófagos, mas, na verdade, é praticamente a raridade dentro do grupo. Inclusive, na família Philostomidae, nós temos morcegos que são frugívoros, nós temos morcegos que são insetívoros, então, dentro da mesma família tem diferenciação. Então, os que são insetívoros, eles são extremamente importantes para controle de insetos, né, de pragas. Nós temos os frugívoros que ajudam na dispersão de sementes. Então, a importância ecológica dos morcegos é muito maior do que os danos, né, que podem ser acometidos, especialmente em função da transmissão da raiva, que não é só o morcego que faz. Então, o morcego tem sido, taxado aí por transmitir raiva. Lógico que ele é um vetor possível, mas muitos outros animais silvestres podem transmitir raiva também, que lembra que é aquele vírus, né, que pode acometer a pessoa, ela pode, normalmente é fatal. Aqui nós temos um exemplo de uma outra família, Molucide também, são insetívoros. Aqui nós temos um exemplo de peixe, de morcego piscívoro, então pescadores. Aqui na Baía de Guanabara, por exemplo, é observado, né, esses Noctilionides, eles fazem, então, pescaria, né, eles conseguem capturar peixes. A maior ordem dos mamíferos é a ordem Rodentia, dos roedores, tem vários exemplos, vários tamanhos. Aqui nós temos o maior roedor que existe, que é a família da capivara, né, então eu vejo que ela não tem aqui cauda, né, ela é bem curtinha, digamos assim. No mesmo grupo nós temos aqui a paca, o pessoal caçava muito para se alimentar. Quanto mais jovenzinho, mais características essas listas, não podem se confundir com o ambiente.
Aqui, ouriço-cacheiro, alguns chamam de porco-espinho também, mas na verdade então, ele é um roedor, e ele tem esses espinhos bem rígidos, típicos, que lembram a équina. Ele pode, inclusive, lançar a uma certa distância esses espinhos para tentar se defender. Outros roedores, aqui nós temos as marmotas, as regiões mais frias, os lemingues, então são todos roedores. Então, alguns, como eu falei, são mais curtinhos, outros são mais alongados, a cauda longa. No caso das ratazanas, né, entra nessa família Murídea. Então, tanto o rato preto, o rato de esgoto, ratazana de esgoto, os ratinhos, os músculos são da família Murídea. Ela não é uma família nativa aqui do Brasil, mas ela é encontrada no mundo todo, ela seguiu a dispersão humana. E esses aqui são os maiores vetores aí de doenças, né? Então, esses são importantes não tê-los por perto. E é na cauda desses aqui que dá para ver, tipicamente, ainda escamas, né, como resquícios dos ancestrais. A ordem lagomorfa é dos lebres e coelhos, é a única família Leporidae. Então, eles não são da mesma ordem dos roedores, embora né, tenha a possibilidade de roer também. As lebres, lembra da lebre do Ártico, ela muda a pelagem, a cor da pelagem ao longo das estações do ano, ela tem um olhinho escuro. Como eu falei, o coelhinho da Páscoa, que é de olhos vermelhos, é porque são espécies de lebres albinas. Tá? Então, senão, o padrão de cor de olho é um olho mais escuro. Esse é o tapiti, é o coelhinho nativo aqui da região do Brasil, ali no Parque, por exemplo, de Ponta Grossa, ali de Vila Velha, tem ainda, né, alguns indivíduos, mas seria então a forma nativa. Os demais são todos exóticos, né? Então esses coelhinhos que a gente compra no pet, que o pessoal cria para comer, eles são exóticos, né? O tapiti é o que é o nativo da nossa região. A ordem carnívora é uma ordem bem diversa, também tem várias famílias. A família do urso, então, da ordem carnívora, tem a ver com o padrão de dentição. Tem aquele aparelho carinceiro típico que eu falei, que é típico da ordem carnívora. Então aqui o polar, né? Aqui o urso pardo. Nós temos aqui da mesma família, da mesma ordem, mas outra família, é a família do panda. Antigamente eles chamavam de urso, mas ele não é da família urso, é uma outra família. Ele é totalmente herbívoro, ele só come bambu. Ele tem alguns zoológicos da China, dos Estados Unidos, eles estão conseguindo, né, com certa dificuldade, mas conseguindo fazer reprodução em cativeiro para tentar recolonizar as montanhas da China. Então eles só comem bambu, é uma dieta bem pobre, e aí eles tentam então manter esses animais em cativeiro para tentar reproduzir e voltar ao ambiente. Então, ele tem o padrão de dentição típico da ordem carnívora, mas ele só se alimenta de bambu. Ainda da ordem carnívora, a família dos canídeos, aqui vai o vinagre, que é nativo da região, o lobo-guará, que está praticamente extinto já, é o maior dos canídeos. Ele não é um animal agressivo, ele pelo contrário, inclusive, é um animal onívoro, mas ele está bem praticamente, né, extinto aí na natureza. As raposas do Ártico, então todos são canídeos, mas são grupos que vivem em regiões diferentes. A família Procyon também é um carnívora. Nós temos aqui os coatis, nós temos aqui os guaxinins, os furões, então são todos da ordem Procyon. A lontra e a ariranha são bem ambientes aquáticos, elas são da família Mustelidae, elas têm membraninhas entre os dedos, elas têm uma agilidade muito grande embaixo d'água. Então, aqui, família Mustelidae, furão e a lontra e a ariranha, né, desse grupo. Ainda da ordem carnívora, os pinipédios, né, os animais, então, marinhos. Aqui nós temos o grupo da família das focas. Né, vejo que elas são bem pesadas, elas são bem gordinhas, né, uma camada bem espessa de gordura para poder manter o bom isolamento térmico, já que são animais, então, lembram endotérmicos, mas regiões normalmente bem frias. Aqui nós temos o elefante marinho. A fêmea, ela não tem essa tromba característica, é no macho que a gente vê. Isso que é da mesma família. Então, tanto a foca quanto o elefante marinho são fossídeos, da família Fócide. E veja, eles não têm orelhinha externa. Isso é característico da família. E a postura deles é diferente quando nós comparamos com a família lá depois dos leões marinhos. Aqui a família da morsa, lembra que a gente falou, né? Ela se ocorre lá no hemisfério norte, principalmente na região polar. Aquelas presas caninos bem típicos, né, desse grupo, são animais bem pesados. Aqui, como eu falei, também pinipédios, a família Otariidae, que é tanto do leão marinho quanto do lobo marinho. Então, nós temos diferentes espécies. Muitas vezes eles são confundidos, por causa que os dois têm esse nariz um pouquinho mais alongado, mas é mais característico no lobo, perceba que no focinho mais longo. Então, tanto o leão marinho quanto o lobo marinho, eles têm orelhinha externa, então dá para diferenciar das focas, então por isso que é outra família.
Tarídea, uma família então diferenciada aqui de carnívoros marinhos. Esse aqui é o que eles chamam de foca de circo, que tinha música lá da Arca de Noé, que, né, jogava peixe para ela bater palminha. Então, observe, será que isso é uma foca mesmo? Eles chamavam de foca do circo, olha só. Ela tem orelhinha, então, na verdade, é um lobo marinho. Tá? Então, lá dos zoológicos, hoje em dia eles tentam não ter muitos animais de cativeiro, mas era a espécie típica. Ainda da ordem carnívora, a família dos felídeos. Então, as onças, os tigres, a jaguatirica, o chitá. Então, aqui na nossa região, nós temos as onças pintadas, nós temos a jaguatirica, nós temos gato do mato, gato morisco, né? Lá na Ásia, nós temos o tigre asiático. Na África, nós temos o leão, nós temos a chitá, nós temos também o guepardo, guepardo é o mesmo. Nós temos os leopardos, então são todos da família dos felinos. Inclusive o gato doméstico entra aqui. Pensando em felídeos, pensando no leão lá, pensamos no rei leão, lembro do timão. O timão é uma outra família de carnívoros, são os viverrídeos, eles têm essa postura ereta aqui, especialmente quando se sentem ameaçados ou estão de sentinelas. Então, nós temos o timão, e falta para acompanhar o timão o pumba, ele já é outra ordem, não é mais carnívora. O pumba ela já é da ordem artiodáctila, que tem os dedos pares no pé, então são angulados, vêm sobre a ponta dos dedos, mas são 4 dedinhos, 2 no solo e 2 ficam penduradinhos aqui. Tem o grupo dos Taessude, a família do porco selvagem, do porco doméstico. Então, eles têm cascos fendidos, família do suíde. Aqui nesse mesmo grupo dos Artiodáctila, nós temos os que têm o casco fendido, os camelídeos. Temos tanto o camelo, o dromedário lá, do mundo, da África. Então, aqui o camelo com 2 corcovas, o dromedário tem uma só. E nós temos aqui nas Américas a lhama, a vicunha, que é da mesma família. Aqui, então, ainda um hipopótamo, que é também o artiodáctilo, mais próximo aqui dos suínos. Também tem o casco fendido, nós temos ali no zoológico. Aqui ainda da ordem artiodáctila, dentro da subordem ruminante, nós temos a família dos cervídeos, temos essa família das girafas, girafídeos, e ainda dos bovídeos, são todos ruminantes. Então, lembrando que no caso dos cervídeos, eles têm chifre, não corno, geralmente é só o macho que possui a galhada. A fêmea não tem, a não ser no caso das renas. As renas, o macho e a fêmea tem. Aqui uma fêmea com filhotinho, o Bambi. Aqui nós temos, então, como eu falei, as girafas. Então, elas são ruminantes, elas fazem um processo de ruminação como acontece nos cervos e nos bovídeos. Ainda a artiodáctila, casco fendido, duplo. Nós temos aqui os carneiros. Então, quanto mais velho o animal for, maior vai ser o comprimento desse corno. Então, lembra que aqui é corno, porque o material é corno, embaixo tem o osso do corno. Então, ele não é substituído, ele vai crescer ao longo da vida. Normalmente, ele não tem ramificação, é único e é bem comum ter no macho e na fêmea, diferente dos cervídeos. Então, bovídeos é diferente, muitas vezes eles não têm o corno, mas eles fazem, então, lá no filhotinho já uma seleção de espécies, ou eles... como se fosse eles cauterizam a região para que não saia, né, não nasça aí o corno. Tá? Então, os bisões, antigamente nós tínhamos aqui no Zoológico de Curitiba, hoje não tem mais, lá do hemisfério norte, da região mais fria. Os boião escarados, ainda existem algumas espécies nativas, mas muitos deles já estão, né, em processo bem acelerado de dupla extinção. Ordem Peristodáctila, aqui daí são os cascos ímpares. Eles podem ter apenas um casco, que seria o equivalente ao dedo do meio, que eles ficam apoiados, que é o caso das zebras e dos cavalos, e pode ter 3 dedos, então são dedos ímpares, no caso das antas. Então, dos mamíferos, o maior mamífero que nós temos por aqui é a anta, na nossa região. E aí nós temos lá na região da África, né, os rinocerontes, aí, lembrando aquele corno típico. Então, eles têm dedos ímpares. Então, são 3 ou 1 dedo. No caso dos equinos, é 1 dedo só. Os mamíferos marinhos, voltando então aqui para os cetáceos, então, tanto as baleias quanto os golfinhos marinhos, são bem modificados. Vejo que eles não têm, então, eles têm o par de membros anteriores, são no formato de nadadeiras, eles têm como se fosse uma nadadeira dorsal, e as patas posteriores são completamente perdidas. Então, eles só têm a cauda, né, que facilita o nado. Como é que a gente diferencia um golfinho de uma baleia? É até fácil, mas alguns golfinhos são tão grandes quanto as
menores baleias, né? Então, olhando aqui na região dorsal da cabeça, nós temos 2 fendas para a abertura respiratória das baleias e apenas um orifício arredondado aqui para a abertura respiratória dos golfinhos. Tá? Então, espiráculo único no golfinho e fenda dupla aqui nas baleias de barbatanas. Então, olha aqui, né, pensando nas grandes baleias, nós temos algumas que, né, não tem quase avistamento, talvez estejam praticamente extintas aí, não se tem muitos registros, que é a grande baleia azul, pode chegar a 130 toneladas, o macho pode chegar a 30 metros, são as maiores baleias. Lembra que eles não têm dentes, eles têm barbatanas, que é aquela estrutura que usam então para filtrar alimento, especialmente de pequenos crustáceos. Nós temos a baleia jubarte, que vem, né, sua área reprodutiva é ali na Bahia, né, então são aquelas grandes baleias como falei, de barbatana, e aqui no sul nós temos a baleia franca, que a área de reprodução dela é ali na região de Itapirubá, nessa região, então lá por agosto, né, você tem os melhores avistamentos de mãe com filhotes na costa do Brasil. Então, a baleia franca, ela é também estudada bastante, né, temos áreas de proteção aqui na região sul do Brasil. E no caso dos golfinhos, todos têm dentes, aqueles dentinhos cônicos, então é a ordem Odontoceta. Nós temos vários exemplos, aqui nós temos aqui um boto bem pequenininho, que é o sotalia, que entra aqui nas regiões da Baía de Guaratuba, Baía do Abitonga, aqui na região, então eles entram nas áreas mais calmas, são golfinhos bem pequenininhos. Aqui na nossa região também a gente pode avistar, não tão costeiro, mas a pontopória, o tursops truncato, são então todos golfinhos. O maior da família, dentro da ordem, onde você tem o maior delfinídeo, digamos, da família dos golfinhos, é a orca. Então lembre que a orca, ela é um mamífero que tem dentes. Então o pessoal chama de baleia orca, mas não é. Ele é, na verdade, melhor chamar só de orca, porque ela vai ter, então, esse comportamento, né, tem dentes, assim como um golfinho. Então ela é da família Delfinídea, a mesma família dos demais golfinhos. E vejam, não tem pelo nenhum. Então, basicamente, só lá no desenvolvimento embrionário, nas narinas, é que tem algum pelo. Ainda o Odontocete, nós temos o maior dos mamíferos marinhos, né, cetáceos marinhos que tem dentes, que é o cachalote. Lembra do filme da Moby Dick, do livro, né? Então, é esse aqui. Então, tem essa parte bem desenvolvida aqui anterior, né? Então, a gente desenha ele mais fofinho assim, mas esse é o formato do cachalote. Então, ele pode ser maior do que as baleias de barbatana menores. Então, nós temos vários tamanhos aí, mas o cachalote, ele é bem grande. Aqui o narval, da região fria, do hemisfério norte, tem esse corno típico aqui, mas ele é como se fosse um unicórnio mesmo, né? Uma projeção córnea na região anterior. A beluga, né, que ela é também um golfinho, ó, os dentinhos aqui, todos da mesma forma. Tá? Então, vários exemplos. Aqui para dar uma ideia do tamanho, a baleia azul maior, olha o cachalote. Então, ele é maior do que algumas baleias de barbatana. A baleia bicuda, ela é desse grupo das misticete. Aqui o narval, só para dar uma ideia de proporção. Ainda temos mais algumas ordens. A ordem Sirenia é a do peixe-boi animal herbívoro, também modificado também para a vida aquática. O do gongide, que é mais região costeira marinha, e esse aqui é de água doce. Então, nós temos alguns projetos, né, ali no parte mais ao nordeste do Brasil, e no norte, também lá na região do Amazonas, que fazem proteção, né, a essas espécies aí da ordem Sirenia. Os proboscídeos, os elefantes também, né, talvez seja a última década dos elefantes, eles ainda continuam sendo caçados, destruindo seu habitat, então talvez a gente vai ter em breve extinções recentes desse grupo também. Então nós temos aqui o gênero que é dos elefantes indianos, então aqui só o macho que vai ter os incisivos bem desenvolvidos, né, aquelas presas, que é por isso que muitas vezes eles matam o elefante para tentar pegar o marfim, né, que está presente nesse dente. Então, nesse caso, é só o macho que vai ter, ou dos indianos que vai ter a presa. E eles, no geral, são menores do que os africanos. Os africanos são de maior porte, e macho e fêmea têm, então, os dentes bem desenvolvidos. Esses animais, tanto as baleias, quanto os elefantes, mesmo os cervídeos, gnus lá na África, então, nós temos muitas espécies de mamíferos que são migratórias, então elas passam a parte do ano numa estação, às vezes a migração norte, né, no sentido norte-sul, às vezes ao longo dos oceanos, no caso das baleias. Então é um comportamento bastante interessante aí em relação à busca de alimento, né,
e passar estações ou reprodutivas numa região, de alimentação em outra, e assim por diante. Aí a última ordem, a ordem dos primatas, que é a nossa ordem, nós mamíferos humanos estamos incluídos nessa ordem. Os mais antigos dentro da ordem primatas, nós temos aqui os lêmures, os társios, né, então que são os mais antigos, mas a característica é que eles têm esses olhos mais frontais, né, e aí nós vamos seguindo para chegar próximo então à nossa espécie. Então os primatas eles têm o dedo polegar opositor, que a gente já vai ver aqui. Então, aqui no caso dos cebídeos, o bugio é nativo das nossas florestas aqui do Brasil, temos também. Muitos saguis, na região da floresta Mata Atlântica, aqui na nossa região também tem algumas espécies de sagui. Isso aqui ocorre só na Ilha do Bornéu, que é um macaco narigudo, bem característico. Então, olha os olhos bem frontais, né, típico então de primatas. Aqui, uma infraordem, né, que coloca então os parentes mais próximos da família Pongidae, que é o caso dos babuínos, do rhesus, não são aqueles macacos que não têm cauda preênsil, é diferente desses aqui, que conseguem se pendurar nas árvores, né? Então, os macacos aqui das Américas, eles conseguem usar a cauda para se prender também, nesse caso, eles não têm a cauda preênsil, o rhesus, então lá da região da África, e nós temos a família Pongidae. A família Pongidae inclui aqui, então, os orangotangos, os gorilas e os chimpanzés. Então, se eu pegar o grupo mais próximo da espécie humana, é o grupo dos chimpanzés, né, o gênero Pan, que é o grupo irmão, então, do gênero Homo. Então, aqui temos a família Hominidae, mas muitos discutem a possibilidade de colocar todos numa única família, né? Então, esse grupo dos grandes primatas, chamado de primatas antropóides, é que tem um comportamento, um ciclo reprodutivo semelhante aos humanos. Então, nesse caso, as fêmeas desses primatas grandes aqui têm um ciclo menstrual como as fêmeas humanas. É diferente dos outros primatas, dos outros mamíferos que têm ciclos estrais. Então, é diferente aqui. Então, basicamente, só humanos e os pongídeos, os grandes primatas, é que têm essa característica. Observem aqui, então, a manipulação de objetos, que é algo que a gente vê bem característico aqui em muitos primatas. Então, essa capacidade essa habilidade de manusear, de criar ferramentas, que é uma coisa que coloca muito próximo, então, os humanos e os primatas. Então, aqui para dar uma ideia, então, eu falei os antropóides, então, os humanos próximos aos chimpanzés, que é o grupo mais próximo, então, os gorilas orangotangos. E aí vem o gibão, e aí todos os demais primatas aqui, lembrando, então, que os lêmures, dentre os primatas, é o mais antigo, e aqui nós temos os társios. Então, mais ou menos essa ideia, os prosímios, né, então, são anteriores aos que a gente costuma chamar de macacos, né, e bugio, sagui, teriam tudo para cá. Certo? Então, essa é a ideia. Se quiserem depois se informar, nós temos muito mais informações aí sobre os mamíferos. Essa aula era mais para você ter uma ideia, a noção de diversidade. Tem muitas espécies que a gente não tem por aqui, mas são muito mais comuns lá da região da Austrália, ou mesmo da África, mas que são formas bastante interessantes. Então é isso, espero que tenham conseguido aproveitar alguma coisa dessas aulas. Qualquer dúvida, pode sempre conversar com a gente, mandar mensagem e assim por diante. Então até a próxima.